Hoje, 22 de setembro de 2016, estamos aqui com Marcos dos Santos Antunes, nosso atual secretário-geral judiciário do nosso Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Marcos, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Marcos, vamos começar falando contigo. Eu te pergunto, qual a data e local do seu nascimento? Bom, nasci em 19 de outubro de 1963. Nasci em Niterói, no Rio de Janeiro. Na verdade, eu nasci em Niterói, eu só fui lá nascer em Niterói, né? Fui criado em São Gonçalo, que é uma cidade próxima a Niterói. E qual que é a origem da sua família? Seus pais são de qual cidade, de qual estado? Na verdade, meus pais, meus avós, estão todos do Rio de Janeiro. A minha origem é toda carioca. Muito bem. Marcos Antunes, você exerceu algum tipo de trabalho na sua infância, na sua juventude? Houve essa necessidade para ajudar a sua família financeiramente? Sim, houve. Na verdade, meus pais eram pobres, meu pai era servidor público também, né? Meu avô também e tal, mas ganhava pouco. A gente já sofria, né, essa dificuldade do servidor público. E meu pai, ele foi colocado à disposição, né? Na época chamava de disponibilidade. Ficou muito tempo nessa condição, ganhando um salário muito baixo. 5 filhos para criar, eu um deles. Então eu tinha que ajudar meu pai. Meu pai era alfaiate, meu pai consertava máquina de costura, fazia bico de encanador e eu ajudava meu pai nessas atividades, já desde pequeno. Sempre fui muito companheiro do meu pai. E trabalhei até os 17 anos nessa atividade, né, com o meu pai. Estudava também e tudo, mas trabalhava com ele. Depois disso é que aos 17 anos, eu ingressei na aeronáutica. Fiz um concurso para a aeronáutica, para a escola de sargentos da aeronáutica e fiquei 2 anos lá estudando. E aí saí de casa, né, fui morar em Guaratinguetá, São Paulo. Mas me diga, a aeronáutica foi um acontecido, uma coincidência, ou era uma profissão que você almejava durante a sua adolescência? Na verdade, a necessidade me fez militar. Eu nunca tive uma vocação militar, né? Embora eu tenha que confessar que eu aprendi muita coisa no meio militar. Isso marcou muito a minha vida. Eu acho que até hoje, de vez em quando até sonho que estou ainda lá na aeronáutica. Então, mas foi uma situação assim de necessidade. Eu já estava com os 17 anos, não tinha uma perspectiva de emprego naquela época. Então, um concurso para a escola militar era para os pobres em especial, era uma saída importante. Então, eu ingressei na escola e acabei me adaptando bem, né? Como militar e, como eu disse, eu gosto, né, dessa minha origem militar. Mas não diria que eu tenho vocação, eu nunca sonhei com isso, eu tinha outros sonhos. E quais eram em termos de profissão? Pois é, na verdade eu fui evoluindo, né? Quando eu era bem novo eu queria ser artista plástico. Então isso na minha cabeça já era fechado, eu ia ser um pintor. Gostava de desenhar e aí isso para mim era o que me movia, né? E aí quando eu entrei na escola, inclusive fui desenhista, né? Eu entrei na especialidade de desenho, foi influência até na aeronáutica. Dessa minha vontade de querer ser artista. Mas aí eu comecei a tomar conhecimento de outras áreas, comecei a estudar, e aí o meu interesse passou a ser para a área de exatas. Eu queria ser físico. Então eu saí da escola de especialista como sargento, mas com a intenção de, não, eu vou ser físico. E aí eu fui para Brasília, né? Me formei, foram 2 anos lá em São Paulo, em Guaratinguetá, e aí fui lotado em Brasília. Bem longe do Rio de Janeiro, né? Então já me desliguei completamente do Rio de Janeiro nesse momento. E aí em Brasília, minhas opções eram poucas, porque naquela época a UNB, que era a universidade pública, ela só funcionava durante o dia, era um regime integral, né? Então qualquer curso que você fosse fazer na UNB tinha que ser integral. Então eu tive que desistir desse meu sonho e entrar para uma outra carreira
tentava ainda que fosse próxima, né? E eu fui fazer matemática, fiz licenciatura em matemática numa faculdade particular. Acabei virando professor de matemática. Então a minha carreira mudou um pouco, né? A minha intenção inicial era ser, como eu disse, artista plástico, depois eu quis ser físico, e cheguei a pensar numa época em fazer engenharia elétrica e acabei largando tudo isso. Acabei indo para outro rumo completamente diferente, fui trabalhar com meninos, com adolescentes, dando aula. Dei aula 2 anos na rede pública de ensino do Distrito Federal. Isso eu ainda era militar, né? Eu conjugava aí as 2 carreiras. À noite eu dava aula e durante o dia eu era militar, era sargento. Muito interessante. E depois de ter se formado em matemática, ter inclusive trabalhado com isso, você frequentou outra faculdade? Sim. Fez outro curso? Na verdade, aí, antes disso, como professor, a vida de professor é uma vida sofrida, né? E aí surgiu a ideia de eu fazer um concurso público. E aí o concurso para o Poder Judiciário era muito interessante. Eu fiz primeiramente concurso para o STJ, cheguei até a passar no STJ, lá em Brasília. E acabei não tomando posse, porque eu ia ter que, naquela época, eu ia ter que largar tanto o militar, naturalmente, mas teria que largar também o ensino, né? Dava aula. Aí a minha situação financeira não ia ficar tão boa. E em Brasília a vida não é tão fácil, né? Eu acabei desistindo daquele concurso. Aí, na época, então não vou fazer esse concurso. Aí, nesse meio tempo, eu havia casado de novo, e minha mulher, coincidentemente, apesar de ser baiana, ela foi criada aqui em Goiânia. E aí surgiu o concurso aqui para o Tribunal, TRT de Goiás. Isso, para minha mulher e para mim, era uma oportunidade. Ela para vir morar perto dos familiares. E para mim era a ideia de eu, aqui em Goiânia, que a vida era mais tranquila que em Brasília, eu poderia entrar no judiciário, né, e começar uma carreira com mais tranquilidade. E assim aconteceu. Eu fiz concurso aqui para o tribunal em 1990. Foi o primeiro concurso do nosso tribunal, né? Já como TRT da 18ª região. Então eu fiz o primeiro concurso no final de 1990. O tribunal foi instalado em novembro e em outubro eu fiz o concurso, já para o tribunal. E tomei posse em fevereiro de 1991. Olha como é interessante. O nosso tribunal, como você bem disse, foi instalado em novembro de 90 e alguns meses depois você já chega, já toma posse e já começa a trabalhar conosco aqui no tribunal. Ou seja, vocês dois, Marcos Antônio servidor e o tribunal da 18ª, iniciaram sua trajetória quase que juntos, né? Exatamente. Me diga, Marcos, hoje, depois de tanto tempo aqui no tribunal, o que você recorda daquela época? Muita dificuldade? Porque o início do nosso tribunal foi marcado por dificuldades, não é isso? Foi, é verdade, isso é fato. Eu participei também desse começo. Para início de conversa, a gente não tinha uma sede adequada como temos hoje, né? O tribunal, na época, ele funcionava, o pleno do tribunal, uma parte do tribunal funcionava na Avenida Portugal, onde é hoje um anexo do tribunal, que é muito pequeno. Então, o pleno do tribunal, o tribunal só funcionava naquela época na composição plena. Os desembargadores, na época, eram juízes do trabalho, que chamam, juízes do tribunal. Eles atuavam ali na Avenida Portugal. Aí o outro anexo do tribunal era lá na Vila Nova. Então, as secretarias do tribunal, a parte administrativa, funcionava na Vila Nova. E eu trabalhei lá na Vila Nova e, como você disse, a dificuldade, o processo era de papel. Na época chegavam caminhões lotados de processos que estavam lá esperando o nosso tribunal instalar lá em Brasília, lá no TRT da 10ª região. E aí o relator desses processos simplesmente colocava lá que, considerando a iminente instalação, né, do TRT da 18ª região em Goiás, sobreesteja esse processo. O processo ficava parado esperando. Então acumulou muito processo. A gente recebeu uma quantidade imensa de processo nessa época. E nós tivemos que todo mundo, os concursados, e independente do nível do concurso, nível superior, nível médio, todo mundo foi carregar processo.
Então nós tivemos que carregar os processos mesmo, um montão de processos, organizar os processos nos armários, indexar esses processos, né, com a numeração para depois ser localizado. Depois nós ficamos meses trabalhando com esse processo para colocar em dia, né, porque aí tinha que reautuar todos esses processos, colocar a capinha da 18ª região, aí começava a tramitar aqui, distribuir esses processos. Então foi uma época assim, foi um começo que foi um pouco penoso, mas foi muito bom também. Foi uma época que a gente conheceu todo mundo, muita gente hoje que está aí na administração do tribunal, muito servidor, o Ricardo Lucena, o Calci, essa turma todinha foi dessa época, né, do meu concurso, e entrou junto com a gente carregou o processo junto, todo mundo. Então foi uma fase também muito boa, muito interessante. Hoje, atualmente, 25 anos depois, um pouco mais de 25 anos depois dessa história que você está nos contando agora, a Justiça do Trabalho é considerada a mais célere e a mais respeitada do país. Ela é considerada mais célere do que os outros órgãos do Judiciário. Perfeito. E é considerada também a mais respeitada, né? É a que devolve mais a quem procura ela, com mais celeridade e com mais eficiência. Você, convivendo todos esses mais de 25 anos aqui, o que você tem a dizer a respeito? É um orgulho? É uma conquista também sua? O que você diz? Bom, primeiro eu tenho o tribunal aqui, acabou sendo a minha carreira definitiva, né? Como eu disse, eu fui militar e isso marcou muito, mas a carreira que eu abracei assim, espontaneamente, que foi uma decisão minha, inclusive depois de ter estudado, feito curso de Direito, foi aqui o tribunal. Então, para mim o tribunal, a minha visão pessoal, primeiro que é uma justiça social, e isso para mim já tem um valor intrínseco, né? Mas além de tudo, eu dei muita sorte de vir para um tribunal de vanguarda. O nosso tribunal sempre, durante esses 25 anos, o nosso tribunal foi evoluindo e ele foi tomando uma posição dianteira entre os demais tribunais. Então, o nosso tribunal sempre teve, nas inovações tecnológicas, nos novos procedimentos, nós sempre chegamos na frente. Então, isso é uma marca do nosso tribunal, isso aconteceu. Então, esses 25 anos foi de crescimento da instituição, em vários aspectos, né? Eu poderia até entrar em detalhes aqui do que aconteceu, o que eu vivenciei, né, todos esses anos, de valorização do servidor, né, de aprimoramento do próprio tribunal, questão das instalações, por exemplo, começou nessas instalações precárias, hoje nós já temos um complexo sendo em obra já estamos usufruindo aqui nesse espaço aqui, por exemplo, numa parte do complexo. Então o que acontece? O tribunal veio evoluindo muito para chegar nessa condição de estar entre os primeiros, né? Então a Justiça do Trabalho realmente, como justiça, ela se destaca, e o nosso tribunal, eu até te interrompi naquela hora, o nosso tribunal, ele, dentro do contexto da Justiça do Trabalho, ele se destaca também, é um tribunal de vanguarda. Você, Marcos Antunes, é considerado um servidor com uma carreira vitoriosa aqui no nosso tribunal. Já esteve à frente de diversas secretarias e diretorias e hoje está à frente da Secretaria-Geral Judiciária. Secretaria que está sempre desenvolvendo novos projetos para que o nosso tribunal não pare, continue da forma célere que tem sido. Na sua opinião, a sua experiência anterior em diversos locais, e digo diferentes locais de atuação, tem influência hoje para você estar à frente do desenvolvimento de novos projetos? Bom, acredito que sim. Eu acho que a experiência que eu tive, eu trabalhei, como você disse, na área administrativa do tribunal, depois trabalhei também em algumas unidades judiciárias. Então essa gama variada de matérias com que eu lidei durante esse tempo todo me deu uma certa experiência, me deu uma certa bagagem para poder hoje ter condições de propor alguma melhoria, algum projeto, de também lidar com as pessoas. Então o conhecimento que a gente tem das pessoas também ajuda. Então eu diria que essa minha condição hoje de secretário, ela tem
tem muito a ver com esse meu caminho, né, essa minha trajetória. De fato, foi importante eu ter passado por tudo isso. Nós sabemos que uma das atividades mais importantes da Justiça do Trabalho é alcançar o trabalhador e o empregador para que cheguem num bom termo. Nós chamamos isso aqui de prestação jurisdicional. E a Secretaria-Geral Judiciária é muito importante para que nós sempre encontremos novas maneiras de melhorar essa prestação jurisdicional. O que a Secretaria tem feito atualmente e quais os novos projetos? Certo, foi interessante, é o seguinte, só para pontuar aqui, para a gente poder contextualizar o papel da Secretaria-Geral Judiciária. Bom, a atividade judicial, quem está na ponta são os juízes, né, e as varas do trabalho. Eles precisam de uma estrutura, uma logística, precisam de uma estrutura de apoio imediata, que é o que a gente faz. Então, nossa atividade é de apoio judiciário. A Secretaria-Geral Judiciária, juntamente com outras unidades que ela coordena, ela presta esse apoio para o juiz que, por sua vez, presta a jurisdição. Então, é um tipo de administração, na verdade é uma atividade administrativa, mas que se diferencia daquela atividade administrativa tradicional, que tem em todo o órgão público, legislação de pessoal, né? Administração de pessoal, administração financeira, obras, licitações. Isso é tradicional em qualquer organização pública. Mas no caso específico do Poder Judiciário, tem de ter um tipo de administração mais próxima da atividade do juiz e da atividade dos diretores de secretaria, dos servidores que estão lá na ponta, lá nas varas do trabalho, lá no tribunal, né? Então essa é a nossa atividade. Então a judiciária, numa estrutura hierárquica, ela está no ápice dessa estrutura de apoio judiciário. Esse é o papel que a gente exerce. Então é um papel de orientar, de treinar, de passar informações, também de criar as condições, às vezes até materiais, porque a outra administração, aquela administração tradicional, ela precisa de uma informação nossa. Nós é que vamos dar essa informação para eles do que é necessário, do que é preciso, né, em termos de estrutura física também. Então a judiciária exerce esse papel, né? E você me perguntou sobre projetos que a gente vem desenvolvendo. Tem alguns projetos que são importantíssimos, são projetos estratégicos para o tribunal. Por exemplo, Justiça Itinerante, um projeto estratégico que tem a ver com melhorar a acessibilidade. Por quê? Nós temos hoje em Goiás 246 municípios, temos 50 varas, mas em 26 municípios, só 26 municípios. Para 246, você teria, em princípio, um déficit grande. Nem todo mundo tem um acesso fácil. Às vezes a pessoa tem que pegar um ônibus interurbano, levar testemunhas. Isso, às vezes, impede a pessoa, a Justiça do Trabalho lida com trabalhadores humildes, às vezes. Então, a distância, às vezes, impede o acesso à jurisdição. A Justiça Itinerante é um projeto importante, por quê? Porque ele vai diminuir essa distância. Ele vai onde o trabalhador está, o jurisdicionado está, o trabalhador e o empregador, né? Então, é um projeto importante que a gente vem desenvolvendo e ele vem evoluindo ano a ano, né? A cada ano a Justiça Itinerante ela vai atendendo mais pessoas. Hoje nós atendemos 5 localidades, né, com a Justiça Itinerante. Então, esse é um exemplo importante. Outro exemplo importante aqui de projeto que nós estamos desenvolvendo é a estrutura de apoio ao Sistema de Processo Judicial Eletrônico, PJE. É um sistema que é nacional. Hoje, esse sistema é o principal sistema nosso, porque tudo que a gente faz em termos de jurisdição passa pelo processo judicial eletrônico, pelo PJE. Então nós criamos uma estrutura de apoio. Essa estrutura de apoio, ela orienta o usuário interno e externo, orienta advogado, procurador, juiz, servidor, dá cursos e o que a gente chama de suporte, que é o atendimento ali imediato. As pessoas têm alguma dificuldade, então tem um grupo de servidores que dá o atendimento e orienta para que a pessoa não tenha dificuldade no manuseio do sistema. Então esse é um projeto que nós desenvolvemos lá na Judiciária, que eu acho importantíssimo. E é importante também falar dos convênios. Então a Secretaria-Geral Judiciária, ela vem buscando, junto a outros órgãos, convênios que facilitem o acesso às informações,
que vão melhorar, por exemplo, na execução, que vão dar mais agilidade no processo. Então a gente tem convênios os mais diversos. Tem os convênios nacionais, né, tipo o Bacejude, Renajude, convênio com a Receita Federal, que nós damos o suporte aqui, mas tem convênios nossos aqui, por exemplo. Agora mesmo nós acabamos de firmar um convênio com a Agrodefesa, para permitir que tenha acesso a rebanhos, né, das empresas. Isso vai facilitar as execuções, vai agilizar as execuções, dar mais efetividade. E temos convênio com vários outros órgãos, com a CELG, temos convênio com a JUSEG, para permitir o acesso a informações sobre empresas, e por aí vai. Uma quantidade imensa, teria que trazer aqui uma lista enorme. Então esse é um trabalho importante também que a Secretaria-Geral Judiciária exerce, um papel importante que ela exerce. Eu citaria aqui também a questão dos treinamentos. Esse grupo, ele dá treinamento aqui junto com a escola. A gente dá apoio para a escola que naturalmente gerencia o treinamento, mas a parte de conteúdo é desenvolvido pela nossa equipe, para poder facilitar o trabalho do nosso usuário interno, também do servidor. Isso é uma demanda que eles têm. Agora mesmo, recentemente, fizemos uma pesquisa de satisfação da nossa atuação junto ao usuário. O principal item é exatamente treinamento, né? Apesar de todo o treinamento que a gente dá aqui da escola, então nós temos esse trabalho em conjunto com a escola, um trabalho importante da judiciária. E tem o trabalho do dia a dia, nós temos várias rotinas, nós pagamos os honorários, nós pedimos certidões, nós damos atendimento ao público, nós cuidamos da parte, como eu disse no início, né, dessa parte administrativa, desse apoio direto, nós é que fazemos. Então, por exemplo, o CNJ, o CSJT, quando manda alguma determinação aqui para o tribunal, para a área judiciária, nós é que fazemos essa intermediação. Nós é que cuidamos disso. Então a judiciária, ela é que provê tudo isso. Basicamente é isso que a judiciária faz. Marcos Antunes, em 2007, aconteceu algo muito interessante e positivo para o nosso tribunal, que foi a implementação de novas ferramentas na área de tecnologia da informação. Processo eletrônico, que precedeu o PJE, que você mencionou há pouco, e também alguns sistemas na área administrativa, SISDOC, por exemplo, né? E com essas implementações, o nosso tribunal da 18ª Região, ele ficou mais célere e se tornou referência nacional, com outros tribunais querendo aprender conosco. Por favor, fale-nos desse momento. É verdade. Nosso tribunal foi um dos pioneiros no processo eletrônico. O projeto de implantação do processo eletrônico, na época não tinha um projeto nacional. Esse processo eletrônico foi um processo que começou aqui na 18ª Região com a nossa tecnologia aqui, nosso pessoal da área de tecnologia da informação, que desenvolveu as ferramentas e que criou todo o ambiente. Isso começou em 2007 com o projeto de virtualização de peças processuais. Isso começou mais ou menos no meio do ano de 2007. Então nós já tínhamos a lei 11.419, a lei do processo eletrônico, que é a lei de 2006. Então logo em seguida nós já estabelecemos esse projeto, fixamos uma série de metas e começamos a trabalhar em 2007 já visando a eliminar o papel, que era uma meta nossa, né? Então começamos em 2007 com assinador e publicador, logo em 2007. Essa ferramenta permitia assinar eletronicamente os processos, as peças, despachos, atas, qualquer documento, certidões. Então foi desenvolvida essa ferramenta, o pessoal da nossa área de tecnologia desenvolveu o assinador publicador. Aí na mesma época nós desenvolvemos um visualizador de processo na internet, que era já a estrutura, vamos dizer assim, o arcabouço do que seria o nosso processo eletrônico, o processo sem papel. E aí, em 2008, nós regulamentamos, foi a resolução 82 de 2008, foi a resolução que regulamentava no nosso âmbito interno o processo eletrônico. E aí, em 2009, nós implantamos 3 varas sem papel, que foram as varas de Posse, Iporá e a primeira de Anápolis. Então, nesse período, começaram essas varas a trabalhar sem papel, um processo completamente eletrônico.
E nessa época a gente já tinha, como suporte, já tinha o peticionamento eletrônico, que é um sistema que foi criado para poder o advogado entrar com a petição em e-mail eletrônico. Fizemos o sistema de intimação eletrônica de órgãos públicos, que seriam as procuradorias, né? Fizemos também o diário eletrônico, tudo isso como estrutura que é para dar suporte ao sistema eletrônico. E aí nós fomos evoluindo. Em 2011, nós tínhamos 100% das varas do trabalho já no meio eletrônico, já trabalhando com processo eletrônico, sem papel. Então não tinha mais que falar em papel. E é importante frisar aqui uma coisa: nosso processo eletrônico ele foi feito, isso é uma característica nossa, desde o início, conversando com todas as partes. Nós tivemos uma interação muito grande com advogados, com as procuradorias, com o Ministério Público, com os juízes e advogados, tudo era espontâneo. A adesão das varas ao processo eletrônico foi espontânea. Nunca foi, não era obrigatório, não tinha esse negócio assim, amanhã todo mundo vai entrar, não foi assim. Os próprios juízes, o processo ele se vendeu pela qualidade que ele tinha. E nós chegamos em 2011 numa situação no auge. Nós éramos os poucos tribunais que tinham 100% do processo eletrônico. E aí era o SAGE, o chamado sistema que dava suporte a isso era o SAGE, Sistema de Administração Judicial. Esse sistema ainda existe hoje, né? É o chamado legado. Quando a gente implantou depois o processo PJE, que é o Sistema Nacional, nós mantivemos ainda o SAGE naqueles processos antigos. Então hoje ainda tem alguns processos que correm no SAGE, mas já está em vias de ser colocado fora do ar o SAGE, né? Em algum momento a gente vai ter que fazer isso. Mas ele foi um processo, esse processo eletrônico nosso, da 18ª Região, alçou o nosso tribunal uma condição muito privilegiada em relação à tecnologia em todo o Poder Judiciário Trabalhista. Nós tivemos um processo eletrônico que era muito eficiente e melhorava muito a produtividade. Então, até hoje as pessoas têm uma certa saudade do SAGE. E aí o que aconteceu? Mas o nosso tribunal ele nunca deixou de estar engajado com as políticas nacionais. Isso é fato também. Continuando, porque é exatamente esse o termo, a continuidade. Atualmente, a tramitação dos processos trabalhistas é feita no PJE, o Processo Judicial Eletrônico, não é? Isso. Que é um sistema nacional, não é? E aí eu te pergunto, aqui em Goiás, na 18ª Região, ele foi implantado, essa ferramenta foi implantada em 2012, com dificuldades. Então a nossa pergunta é como foi aquilo, a época da implantação, as dificuldades com as partes e como está hoje o PJE? Muito bem. Em 2012 começou lá em Lusiânia, né? O processo judicial, o nome é Processo Judicial Eletrônico PJE. Né? É o processo nacional, toda a Justiça do Trabalho utiliza hoje, é um padrão, nós também utilizamos. Nós começamos em 2012 com a Vara do Trabalho de Lusiânia. E realmente o processo judicial eletrônico, PJE, ele começou ainda, vamos dizer assim, de uma forma bem incipiente. Ele não era um sistema completo. Apesar de já ter a estrutura bastante robusta, como tem hoje, ele ainda carecia de uma série de funcionalidades. Então, no nosso caso específico aqui da 18ª Região, o PJE encontrou um sistema que estava amadurecido e funcionando muito bem, que era o SAGE. Então isso representou uma certa dificuldade. Além das dificuldades naturais de um sistema novo que estava sendo implantado e desenvolvido em nível nacional, o nosso usuário, nossos advogados, procuradores, nosso usuário interno, ele já estava acostumado com uma plataforma que funcionava muito bem, que estava no auge. Então esse para mim foi o principal fator assim, de dificuldade na implantação do PJE. Além disso, o PJE, como eu disse, ele carecia de muitas melhorias, tinha problemas estruturais. E nós em 2012 começamos com Lusiânia, no final de 2012 nós implantamos em Rio Verde, em 2013 nós implantamos em Goiânia, Anápolis, Itumbiara. Nós chegamos a 65% das nossas varas no PJE já em 2013. E isso para nós foi um choque, porque nós saímos de um processo eletrônico nosso, com todo mundo acostumado, já com peticionamento, tantos servidores treinados, já craques, né, digamos assim.
no SAGE, que era o nosso sistema eletrônico, e nós entramos no PJE. E o próprio PJE tinha problemas também, tinha muitas intercorrências, tinha problema de estrutura. Então, em 2013, para se ter uma ideia, em 2013, nós tivemos uma quantidade imensa de interrupções do sistema. Que cada interrupção tem que ter uma certidãozinha, dizendo, ó, o sistema está interrompido por problemas técnicos, tais e tais, nesse período. Então, quem olha o histórico de interrupções, vê que em 2013 tem uma quantidade imensa de interrupções. E aí o PJE realmente foi uma dificuldade nessa época, para a gente vencer tudo isso. Foi um momento que a judiciária teve uma atuação muito forte, e a escola também, que nós tivemos que treinar todo o nosso corpo funcional, tivemos que treinar advogados, tivemos que treinar procuradores, porque eles não tinham conhecimento nenhum. Então foi uma dificuldade grande. E ainda tinha um detalhe, o sistema PJE, como era um sistema nacional, ele vinha com código fechado. A nossa TI não tinha acesso ao código do PJE. Aliás, hoje não tem, hoje está mais fácil, porque tem uma interação maior com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nesse aspecto do desenvolvimento. Mas no início não, era muito fechado. Então o que acontecia? Os problemas do PJE a gente tinha que reportar a Brasília e demorava muito ter a resposta. Isso dificultava muito. Aí você ficava fora do ar ali, o advogado pressionando e as pessoas não queriam. Às vezes a pessoa dizia que perdia a peça. Ah, minha petição sumiu. Às vezes o processo sumia. Na verdade, até falta de conhecimento do sistema, enfim. E aí, nessa época, a atuação, nós tínhamos um grupo de servidores que foi o embrião do núcleo de suporte ao usuário do PJE, que eu fiz referência agora como um projeto importante. Então, esses servidores, eles foram atuantes nessa época, tanto no treinamento quanto no suporte do sistema. E vamos dizer assim, esses servidores não deixaram a peteca cair. E aí foi importante isso. Nós passamos por essa fase e em 2014 o sistema já começou a melhorar. Novas funcionalidades foram acrescentadas ao sistema, conforme a Lei 11.419, para completar toda aquela estrutura necessária para o processo ter toda aquela completude que a lei exige. A questão de estatística, que não tinha. Em 2013, o sistema entrou no ar, não tinha estatística. Era uma situação absurda, né? Para nós. A parte de execução era muito carente. Ela quase não tinha as funcionalidades necessárias para você tocar uma execução. Tudo isso foi sendo desenvolvido ao longo de 2013, 2014 a gente foi consolidando. E aí nós começamos a ter uma estabilidade maior no sistema. Houve uma atuação do Conselho, no sentido de dar uma estabilidade ao sistema, que era uma condição básica para utilizar o sistema. Os usuários foram treinados, então, intensificou-se muito essa parte de treinamento. Então nós chegamos numa condição muito boa. Hoje o PJE ainda tem dificuldades, nós ainda lutamos com os problemas que o sistema apresenta, mas hoje o PJE ele é estável, ele tem poucas interrupções. Então nós já temos essa base muito boa, nós já temos uma estrutura de apoio montada e experiente, os servidores experientes, e nós temos um relacionamento com o Conselho também muito melhor, muito mais próximo. Será muito mais próximo com o Conselho. Então hoje o Conselho responde mais rápido, nossa equipe responde mais rápido, e o sistema também não dá tanto problema. Então o PJE hoje está numa fase de consolidação. Então agora nós estamos conseguindo, começando a vencer aquela dificuldade inicial do usuário que ficava com saudade do sistema anterior, que era um sistema que funcionava muito bem. Marcos Antunes, o nosso tribunal, 18ª Região, ele é muito diligente com relação a facilitar o acesso da Justiça do Trabalho ao trabalhador. Tanto é que nós temos varas do trabalho em diversos municípios, nós temos postos do trabalho em alguns municípios, e ainda temos a justiça itinerante, não é? Com isso, o nosso tribunal chega cada vez mais perto do trabalhador, facilitando. Em contrapartida, com o trabalhador tendo essa facilidade, a demanda aumenta. O Tribunal do Trabalho é considerado um tribunal já com um grande número de processos. Diante dessa afirmação, eu te pergunto, qual a sua avaliação atual, tendo-se em vista a demanda de processos, as ferramentas que o nosso tribunal possui e o nosso grupo de servidores? Como estamos? Estamos bem? É o suficiente? Temos muito para melhorar? Sim, como você falou,
anualmente, o nosso tribunal há uns 10 anos atrás, a gente tinha entre 30 e 40 mil processos do primeiro grau recebidos. Hoje nós devemos bater esse ano 100 mil processos, só no primeiro grau. Então o que acontece? O tribunal, a estrutura do tribunal, ela vem melhorando, mas a demanda ela vem aumentando uma proporção ainda maior. Então as novas tecnologias, o treinamento dos servidores, a adoção de procedimentos mais sérios, né, mais eficazes, é fundamental para que a gente possa dar cabo dessa demanda. Isso é o que o tribunal, a judiciária atua muito nessa área. Você acabou de falar aí dos postos avançados. Nós instalamos postos avançados, deslocamos varas, do projeto que sai lá da judiciária também. Nós é que desenvolvemos esse projeto de criação de novas varas. Nós já fizemos 4 projetos, né? 2 projetos, um está no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nós temos um projeto de lei que está lá no Congresso, o PL 1940, para a criação de varas do trabalho, exatamente para dar esse acesso melhor do cidadão à justiça do trabalho. Então, como você falou, realmente, ao longo dos anos, nós estamos tendo um aumento de demanda e é preciso se reinventar. E nós estamos hoje num contexto em que, além desse aumento de demanda, porque na justiça do trabalho tem uma característica interessante. Quando nós estamos no crescimento econômico, a demanda aumenta em decorrência do crescimento econômico. Quando a gente entra na crise econômica, a demanda aumenta porque tem muitas demissões e muito desemprego. Então, na verdade, a gente sempre aumenta. Então, ao longo de todos esses anos que eu estou aqui na Justiça do Trabalho, raramente eu vi diminuir a demanda de um ano para o outro. Ela sempre vem aumentando. Então, há um movimento persistente de aumento dessa demanda. Então, nós temos que nos reinventar. Agora mesmo, com a crise de orçamento, né, o tribunal teve até que tomar uma série de medidas muito drásticas para poder manter o funcionamento da corte. Então, a gente acaba tendo que criar facilidades para aumentar a produtividade do servidor, a produtividade do juiz, isso é importante. Novas ferramentas que dão mais eficácia, por exemplo, a execução, para que a gente possa resolver a execução, porque a execução é um problema sério, um problema crônico, porque a gente consegue ser muito rápido na entrega da sentença, né, na parte cognitiva, que é dizer o direito, e aí para concretizar esse direito, que é dar o bem da vida, né, geralmente o dinheiro que o trabalhador precisa, né, que a verba quer alimentar, a gente encontra dificuldade, porque aí tudo atrapalha. Primeiro, às vezes, a própria desídia do empregador, do devedor, às vezes a própria crise econômica, porque a empresa está quebrando, ela já não tem mais bens e aí a situação do trabalhador fica muito difícil. Então, a atuação da Justiça do Trabalho, ela tem que ser cada vez mais, a atuação mais firme, mais eficaz, para que essa demanda não acabe obstruindo o funcionamento, o congestionamento, poderia levar a uma situação assim de total descontrole, né? Então a gente vem tentando manter, inclusive o cumprimento das metas, aquela meta mesmo do CNJ de julgar mais, resolver mais processo do que o que entrou, ela tem exatamente, e a gente tenta de todas as formas cumprir, ela evita esse congestionamento da Justiça do Trabalho, o aumento do congestionamento. Então isso é uma atuação importante nossa. Isso. Marcos Antunes, na sua última resposta, você mencionou a questão das metas do CNJ e do CSJT. Na sua visão, você vê essas metas como pressão ou você vê que os tribunais melhoraram muito na prestação jurisdicional com o estabelecimento dessas metas? Bom, na verdade as metas têm um pouco desses dois aspectos, mas elas são fundamentais. Hoje a administração pública e a administração geral não trabalha se não tiver metas. A gente precisa saber para onde vai, onde tem que ir, o que tem que atingir para ter um rumo na nossa atuação. Então, o que acontece? As metas, a partir do momento que o Poder Judiciário, isso no nível do CNJ, em nível nacional, de todo o Poder Judiciário, no nível da Justiça do Trabalho, por intermédio do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e aqui mesmo no Tribunal. Todas essas instâncias estabelecem metas. E o trabalho com metas é importante, primeiro para nivelar todo mundo. Né? Não adianta ter um tribunal maravilhoso aqui e o outro tribunal é muito ruim. Então, a Justiça do Trabalho como um todo, ela tem que ter uma atuação eficiente em todo o território nacional. Aqui para nós também, a gente tem que ter varas do trabalho com uma atuação eficiente em todas as regiões que compõem o estado de Goiás.
Então as metas, elas são fundamentais e elas precisam ser buscadas. Como a meta não significa que é obrigatório, que tem que conseguir atingir aquela meta a todo custo. Não tem aquela história de os fins justificam os meios. Né? A gente vai conseguir atingir as metas, mas trabalhando com uma certa segurança, com qualidade, inclusive sem sacrifício da qualidade de vida dos servidores, dos magistrados. Então o nosso tribunal tem essa consciência. Então a meta, ela acaba pondo, ela tem esse lado da pressão um pouco, ela põe um pouco de pressão, mas nós temos procurado dar um equilíbrio nessa abordagem da questão das metas. E aqui no nosso tribunal, isso tem sido trabalhado com muita tranquilidade, porque o nosso tribunal já era um tribunal que buscava eficiência, sempre foi assim. Então, desde a instalação do tribunal, nesses 25 anos, o nosso tribunal sempre buscou melhorar, aperfeiçoar a atividade fim, a atividade judicional, e as metas, elas se encaixam nesse contexto. Então, não teve assim um impacto tão grande. Então, essa questão da pressão, aqui ou acolá a gente tem que trabalhar um pouco, né, mas vem conseguindo manter. E algumas metas são fundamentais. A meta, eu até citei aqui, a meta 1, na verdade é a meta que a gente mais foca, que é julgar mais do que o que entrou. Essa é a meta fundamental, porque se nós não julgarmos mais do que o que entrar durante o ano, no ano seguinte você vai ter um acúmulo maior de processos. E isso, na execução, é a mesma coisa. Então, há uma busca de tornar o Poder Judiciário mais eficiente. É um clamor nacional da sociedade. Então, para nós é importante as metas e elas têm um papel fundamental. Então, a Justiça do Trabalho, e nós aqui, o nosso tribunal em particular, vem evoluindo muito trabalhando com o sistema de metas. Marcos Antunes, o nosso momento atual exigiu um corte orçamentário considerável no nosso tribunal. Posso dizer até em todos os tribunais, não é? E aqui no nosso tribunal, que é onde a gente acompanha, na 18ª região, foi necessário inclusive a tomada de medidas mais enérgicas, né? E como você vê isso, principalmente nesse momento do processo trabalhista, que ele é completamente eletrônico, numa área que exige sempre mais investimentos, não é? Como que você vê isso? Bom, primeiro, a preocupação, né? Esse momento econômico, político que o Brasil está vivendo, ele expõe muito algumas áreas que são vulneráveis, né? Então já começa que se questiona os direitos dos trabalhadores, e aí toda estrutura de proteção do trabalhador, que aí inclui até a Justiça do Trabalho também, ela está também nesse risco. Então, num cenário de poucos recursos, a tendência dos governos é o quê? É priorizar algumas áreas em detrimento de outras. E nós já tivemos uma fase aqui, em 1999, já se tentou, em nível nacional, houve um movimento para acabar com a Justiça do Trabalho. Nós tivemos uma luta forte naquele momento. A Justiça do Trabalho saiu fortalecida até, aumentou, ampliou a competência, e nós desenvolvemos muita coisa a partir daquele momento de crise. Então a crise naquele momento foi importante para nós. Agora nós estamos vivendo uma outra situação de crise, em que nós vamos ter que, como eu falei antes aqui, nos reinventarmos. Então a Justiça do Trabalho tem que buscar, nesse cenário de poucos recursos, maior eficiência. O processo eletrônico, ele realmente exige investimento, porque ele tem que ter uma infraestrutura, e como nós temos um processo eletrônico que é nacional, a estrutura é muito grande. Então isso exige um investimento muito grande. Mas isso tem um ganho em termos de produtividade. A gente pode vislumbrar aí que com o processo eletrônico nós podemos ter uma eficiência maior no funcionamento das unidades jurisdicionais. Então, a crise vai nos exigir que nós sejamos criativos. Então, o que eu vejo que a Justiça do Trabalho hoje tem esse desafio posto de aumentar a produtividade num cenário de muita dificuldade, um desafio também de se afirmar, de até se reafirmar no cenário, no contexto nacional, porque as lideranças políticas, muitas vezes, elas tendem a ver a Justiça do Trabalho de uma forma preconceituosa. Então, nós ainda temos alguns empresários que são, vamos dizer assim, não são modernos, no sentido de entender o papel da Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho, ela tem esse papel de
exigir o cumprimento da lei que protege o trabalhador, mas ela também vai prestigiar e corroborar a atuação daquelas empresas, daqueles empregadores que fazem o correto. Então a justiça do trabalho não é a justiça do empregado. Então nós vamos ter que, nesse futuro próximo, desenvolver ações administrativas, tem que melhorar a produtividade do nosso pessoal e nós vamos trabalhar, como sempre fizemos, nós vamos trabalhar talvez mais para produzir mais ainda, né, para manter a justiça do trabalho ainda no topo como a justiça mais célere. E vamos ter que convencer a sociedade, como sempre fizemos, da importância de ter a justiça do trabalho para garantir a paz social e o desenvolvimento do país. Marcos Antunes, um outro campo onde o nosso Tribunal da 18ª Região é muito diligente é na formação contínua de seus servidores. O que você tem a dizer sobre isso? Sim, o nosso tribunal, a 18ª Região e a Justiça do Trabalho como um todo, mas a 18ª Região em particular, já percebeu que se nós tivermos um corpo funcional, bem treinado, motivado, nós vamos conseguir muito mais resultados. Então isso, o treinamento e o desenvolvimento das pessoas é fundamental para manter a qualidade da prestação judicial. E nós, a Secretaria-Geral Judiciária atua muito junto com a escola judicial no sentido de garantir treinamento permanente, porque as novas tecnologias, o nosso sistema, o PJE, ele vem apresentando novas funcionalidades. Cada nova versão que vem, ele traz novidades tecnológicas. E é preciso manter o usuário do sistema treinado e consciente dessas novas tecnologias, dessas novas ferramentas, para que ele consiga trabalhar e desenvolver o trabalho com eficiência. Então, o treinamento ele tem que ser permanente, né, na busca do aperfeiçoamento permanente e na manutenção da qualidade do trabalho. Então, especialmente no sistema PJE. E outros treinamentos também, né? A escola judicial aqui tem proporcionado vários treinamentos para a área judiciária, para a área administrativa também, mas eu falo da área judiciária, né, que é a área que nos afeta, e nós temos conseguido aí bons resultados. Mas ainda assim, como eu falei, fizemos recentemente, a judiciária fez uma pesquisa de satisfação com relação à nossa situação, e a carência maior ainda é treinamento. Então, os servidores, os diretores, eles ainda querem mais treinamento, porque eles sentem que, por mais que eles treinem, a velocidade como as coisas vão mudando, né? Nós tivemos agora o novo CPC, que mudou uma série de regras. Então, há um sentimento de que é necessário treinar cada vez mais. Então, o treinamento é fundamental para o funcionamento da Justiça do Trabalho. Marcos, eu vou denominar o servidor como nosso cliente interno da administração e o empregado e empregador como nosso cliente externo. Na sua opinião, quais são os desafios atuais para continuar atendendo bem os nossos clientes internos e externos? Bom, um cliente interno e o externo, uma coisa que ele quer é resposta rápida para os problemas. Hoje, o que mais aflige tanto o cliente interno quanto o externo é a ferramenta eletrônica, é o PJE. E o interno aqui eu ainda acrescento mais, nós temos uma outra ferramenta que é administrativa, que é o SISDOC, que é uma ferramenta importante que também, nós temos também, é bom abrir um parênteses aqui, nós temos também um processo administrativo eletrônico. Então, o nosso usuário interno e externo, eles querem resposta para os seus problemas, para as suas dificuldades em relação a esses sistemas. É o principal desafio nosso hoje. Porque hoje tudo que você faz administrativamente ou judicialmente tem que ser utilizando essas ferramentas. Então qualquer problema na ferramenta causa uma certa irritação, né, no cliente. Então o nosso desafio hoje é resolver o mais rapidamente possível os problemas que são apresentados, que o usuário apresenta. Às vezes o problema não é da ferramenta em si, o problema é do próprio usuário, é do equipamento do usuário, ou é da falta de treinamento do usuário. Então hoje, o tribunal, além de treinar o pessoal interno, nós temos o desafio de treinar advogados, de treinar os procuradores,
Não dá para dizer assim, não, eles que se virem por lá, porque não tem nada com isso, não dá para ser assim. Hoje, mais do que nunca, com as tecnologias, nós temos que integrar todos os atores do processo. Então, o advogado, mais do que nunca, ele ajuda na administração da justiça, né? Os procuradores também, o Ministério Público, enfim. Então, tem que ter toda essa interação. Então, o desafio nosso hoje, maior, é dar resposta rápida aos problemas que são nos apresentados aí pelos usuários, em geral, do serviço. Marcos Antunes, como nós dissemos no início, você já está atuando no tribunal há mais de 25 anos, em diferentes áreas. Diante desses seus mais de 25 anos de experiência, o que você diria agora para um servidor que está iniciando no nosso tribunal? Bom, eu acho que o servidor que começa, aliás, até muitas vezes eu falo isso para o servidor, né? A gente se depara com os jovens que estão ingressando agora na carreira. Primeiro que o tribunal, como instituição, é uma das melhores em termos de ambiente de trabalho. Eu encontrei aqui no tribunal um ambiente muito propício ao desenvolvimento humano. Aqui eu conheci muitas pessoas extraordinárias, pessoas com conhecimento e com atitudes que são exemplos para mim até hoje. Eu aprendi muito com elas. O nosso tribunal, ele dá muita oportunidade de crescimento. Então, eu diria para o servidor que ele, primeiro, da parte dele, ele tem que buscar um aperfeiçoamento e buscar sempre estar à frente das novidades, do que o tribunal apresenta, procurar conhecimento, habilidades, para que ele possa estar apto a qualquer momento a exercer as atividades que compõem aí o funcionamento do tribunal, porque a oportunidade para ele vai aparecer em algum momento. E agora um fator assim, fundamental, né, para que a gente tenha crescimento profissional e que possa ter uma carreira tranquila, é a questão ética. A pessoa tem que ter uma clareza muito, muito grande dos limites éticos. Então a pessoa tem que ser um servidor, isso eu já trouxe talvez até da minha carreira militar, né? Então você tem que andar na linha, costumo dizer isso. A pessoa tem que fazer o correto, agir corretamente, esse vamos dizer assim, é o principal. Então ele tendo essa base e tendo essa disposição, essa boa vontade de aprender, de desenvolver, a oportunidade dele aparece e ele cresce junto com o tribunal. O tribunal cresce e ele também. Então, não tem lugar melhor que eu conheça, né, que o tribunal, para que a pessoa possa exercer as suas atividades profissionais e crescer e se realizar. Marcos Antunes, o objetivo deste projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa a respeito da Justiça do Trabalho em Goiás, reunindo-as em um vídeo documentário. Que mensagem gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso a este depoimento? Bom, esse projeto, que eu acompanho há algum tempo, e eu sou um entusiasta desse projeto, ele para mim é fundamental. Eu acho que qualquer instituição ele tem que preservar a história. As pessoas e as instituições, elas têm o passado, o presente e o futuro. Se você não registra, você não mantém e não preserva a sua história, você perde o seu passado, perde uma parte de você. Então o tribunal, há muito tempo a gente carecia disso. Então esse projeto ele vem no sentido de compor e manter a história do tribunal, que é fundamental, né? Daqui a alguns anos, quem quiser conhecer o tribunal, ele só vai conhecer na sua inteireza se ele conhecer o passado do tribunal. Não adianta ele vir aqui visitar as instalações do tribunal, né? Ele vem aqui, visitei as instalações, conhecia o tribunal, não conheceu. Para conhecer na integralidade tudo que representa o tribunal, ele tem que conhecer a história do tribunal, né? O que a gente passou para chegar onde chegou, né? E as perspectivas futuras, elas se delineiam a partir disso. Então, para nós, a história do tribunal, a experiência para que nós possamos corrigir rumos, para que nós possamos planejar o futuro, e também o registro histórico que vai ficar para a posteridade. Quando a gente sair dessa vida aí, nós vamos deixar para os nossos sucessores aí, para os nossos filhos, netos, né? Vamos deixar a história do tribunal, eles vão conhecer o que a gente passou. Então, para mim, esse projeto é fundamental
É um prazer enorme estar aqui falando do projeto e participando, e eu acho fundamental. Então, o projeto tem que ser tocado adiante e nós temos que preservar a nossa história. Quem é Marcos Antunes, na opinião de Marcos Antunes? É uma pergunta difícil. Pois é, bom, às vezes a visão que a gente tem de nós mesmos nem sempre condiz com a visão que as outras pessoas têm. Então, ao longo do tempo, a gente vem tentando aproximar as duas visões, né, que as pessoas têm das que nós mesmos temos de nós mesmos. Eu vejo assim, é fundamental que a pessoa tenha humildade. Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida. Quando eu não fui humilde, eu me dei mal. Então a gente vai aprendendo a ser humilde, a idade vai ensinando isso. Isso eu passo para meus filhos. E para quem eu tenho oportunidade de, alguém mais jovem que se me pedir um conselho, eu vou dizer, primeira coisa, seja humilde. A humildade, ela abre portas. Então eu acho que para mim fundamental é a humildade. Então eu procuro desenvolver isso, a humildade. Às vezes eu até não consigo, né? A gente é imperfeito, mas na medida do possível buscando ser o mais humilde. E outra coisa fundamental é estar aberto ao aprendizado. Nós nascemos e vamos morrer aprendendo. Se a pessoa se fecha para o aprendizado, ela morreu. O aprendizado é que nos abre as portas para o futuro, que nos delineia os horizontes. Então tem que estar sempre aberto a aprender, e tem muita coisa, o universo é infinito. Então a gente tem muita coisa para aprender, muito mais para aprender do que nós já aprendemos, né? Então eu acho que a vida da gente, eu diria assim, que a minha vida, ele tem esses dois nortes, né? E eu sou muito família, né? Uma coisa assim que nada é mais importante para mim que a família. Então tudo que a gente faz aqui, a base familiar, a estrutura que a gente tem em casa, é que dá o suporte. Se você tem uma família bem estruturada, se você tem uma vida familiar organizada, tudo fica mais fácil. Então, para mim, a família é fundamental. Minha esposa, minhas filhas, meus parentes, né? Meus parentes de sangue estão todos no Rio de Janeiro. Os parentes da minha mulher são hoje meus parentes. Eu os considero como uns parentes de sangue. Estão aqui em Goiânia. Então, é importante a gente manter esses vínculos e preservar e cultivar, né, um bom relacionamento familiar, e isso tudo vai dar a estrutura para a gente conseguir sobreviver e viver muito bem. Marcos Antunes, o que é a vida? Puxa, pergunta mais difícil, cada vez as perguntas ficam mais difíceis. Rapaz, a vida da gente, a gente é uma oportunidade, eu vejo assim, nós somos como que uma chama, né, acesa. Um dia foi acionado lá, acendeu a nossa chama, e a gente leva essa chama, essa tocha, até o fim, quando ela se apaga. Então, é uma oportunidade que a gente tem. Então, nossos erros, nossos acertos vão ficar tudo aí marcados nas nossas trajetórias. Então, é uma oportunidade que a gente tem para aprender. Eu volto à questão do aprendizado. Então, a vida, para mim, se eu fosse resumir numa palavra, que a oportunidade se abre para que possamos aprender. Então, o que a gente tem que fazer na vida é aproveitar ao máximo essa oportunidade de aprendizado. Marcos Antunes, a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, o Centro de Memória e o Projeto de História Oral do nosso TRT 18, todos agradecemos muito pela sua participação e pelo seu depoimento. Muito obrigado. Eu que agradeço.